nosso culto. Se você puder ficar de pé, fique de pé. Vamos adorar o único que é digno, o único que merece o nosso melhor, que merece toda a nossa entrega. Então que nesse momento eu quero te convidar a fechar seus olhos, que nesse momento você venha começar a orar, a falar com o Senhor, abrir o seu coração a Ele. Sabe, muitas vezes a gente se prende, sabe? O Senhor nos chama para uma vida de liberdade, o Senhor nos chama para uma vida intensa e profunda com Ele, e a gente se limita na adoração. A gente fica segurando, né? Como se, se eu levantar minha mão, se eu dançar, se eu pular, se eu orar alto, sabe? Mas o Senhor, Ele quer extrair o melhor de você hoje. Ele quer que você entregue o melhor que você tem nessa noite, as suas melhores palavras, o seu melhor levantar de mão, as suas melhores palmas, o seu melhor coração derramado e prostrado diante dele. Então que em nome de Jesus você venha se sentir livre para adorar ao Senhor. A Bíblia vai falar que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Nós cremos que o Espírito de Deus ele está aqui, não nas paredes, sabe, não em coisas, mas em nós, se movendo em nós. Então deixe que o Espírito Santo te conduza a uma adoração real, a uma adoração a qual o Pai merece. Deixe o Senhor te encontrar hoje adorador. Deixe o Senhor te encontrar hoje como uma pessoa que adora Ele em espírito e verdade. Comece a orar no seu lugar. Comece a render graças ao Senhor. Render tudo aquilo que Ele é. Sabe, Jesus é rei, Ele governa. Ele é majestoso. Ele é nosso melhor amigo. Ele é o Deus que é conosco. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso Salvador, o nosso libertador, o nosso Senhor Jesus. Deus, nós estamos aqui nessa noite e pedimos que o Senhor venha nos conduzir na adoração. Nós queremos entregar diante de Ti o nosso melhor, Senhor. Seja, Pai, cantando, seja batendo uma palma, Pai. Nós possamos derramar em Sua presença. Que a gente não venha sair daqui, Pai, se contentando em não entregar o melhor. Se contentando em entregar apenas migalhas. O Senhor não merece migalhas. O Senhor merece a nossa entrega por inteiro, de forma intensa, de forma profunda. Então encontre em nós, Pai, pessoas que querem Te adorar em espírito e verdade, Deus. Abre os nossos corações, nós possamos ter corações quebrantados, corações, ó Pai, dispostos a Te adorar, a se entregar. Nesse momento nós vamos esquecer, Pai, como que foi a nossa semana, nós vamos esquecer dos nossos problemas, das nossas dores, que o nosso olhar apenas vem estar no Senhor, em Te adorar, em se entregar diante de Ti, em render graça àquele que é rei e governa, aquele que é dono das nossas vidas. Então que nossos pensamentos venham estar cativos ao Senhor, que o nosso olhar venha estar no Senhor. Tira, Pai, todos os pensamentos externos, ó Pai, todas as coisas que possam atrapalhar, Pai, toda distração, Deus, em nome de Jesus. Seja o Senhor.
começar várias vezes, para a gente meditar na palavra de dia e de noite, para adorar de dia e de noite. Então, a todo tempo, a todo momento, é momento de estar com o Senhor e buscar a sua presença. O Senhor vai falar sobre as feridas curadas do Senhor. Então, se você tem alguma ferida que precisa ser tratada, que você nessa noite possa colocar diante de Deus. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que sara. A primavera você trouxe a mim.
vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, Deus. Glória a Deus. Você pode se alegrar. Um louvor antigo, bem conhecido. Tem uma parte que ele fala: me limpa, me sara, me cura, transforma, restaura o meu coração. A gente precisa ter uma vida limpa, uma vida transformada, um coração restaurado pelo Senhor, uma vida restaurada pelo Senhor. Que enquanto você se alegra, batendo palmas e se alegrando no Senhor, que essa canção, esse louvor venha se tornar verdade na sua vida. Sabe? De mergulhar nesse rio da presença de Deus, nesse rio que as águas são limpas e são profundas, onde a gente não se contenta em estar no raso, mas a gente quer se mergulhar na presença do Senhor. É onde a gente encontra cura, onde a gente encontra vida nova, onde a gente encontra restauração e tudo aquilo que é possível através de Jesus. Nas palmas. Não apenas a gente dizer, Senhor, entrego minha vida a Ti, mas de fato as nossas vidas estarem com Ele, estarem nas mãos dEle, onde a gente nos entregamos e vivemos de acordo com a vontade dEle.
sua frente. Que o vento sopra em seu rosto, que o sol resplandeça em sua face, que a chuva caia suave em seus campos, e mesmo ao se levantar sorriso, que Deus derrame seu amor e a paz, que salve o coração na terra, os lemos outra vez, Deus me guarde em sua mão, que Deus derrame seu amor e a paz, que salve o coração na terra, os lemos outra vez, Deus me guarde em sua mão. Gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus derrame seu amor na paz, deixar que o coração e a fé vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão, que Deus derrame seu amor na paz, deixar que o coração e a fé vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Glória a Deus. Pode se assentar. Que Deus te guarde em suas mãos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos ver todo mundo de novo, Dona Cacilda, Pastor Comigo, Senhora, Aninha. Os meninos estão com mais frequência. A gente vai falar sobre o sacrifício de Cristo. Vai enfatizar. Quem quiser, ó, só ungir, 5 reais. A gente vai falar sobre o preço que foi pago para que a gente fosse aceito de volta por Deus. A gente vai iniciar. Acho que é esse aqui, ó. A gente vai iniciar. Pode pegar o filme. A gente vai iniciar em Gênesis 3, 6. Pode abrir Gênesis 6, 3. Som. Minha voz estava muito grossa. Gênesis 3, 6, tá? A gente vai falar sobre a queda do homem e o que Deus fez para levantar esse homem de novo. Obrigado, tô de lado. Tem que olhar a cabeça de vocês, rapaz. Gênesis 3,6 fala assim: porque, e quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, ou que era boa para comer, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido com ela, e ele o comeu. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Então, aqui a palavra está falando já, né, sobre a queda, o que causou a queda de Adão e Eva, de Eva e Adão.
vale ressaltar que a palavra fala que assim que eles comeram, os olhos deles foram abertos para a realidade que eles estavam. Não demorou vários dias, não demorou semanas ou meses para que, após comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles fossem abertos e eles percebessem que estavam nus. Conosco, com a gente, tem que ser a mesma coisa. Se nós estamos em Deus, assim como Adão e Eva estavam em Deus, né? Estavam em Deus, Deus visitava Adão ao final da tarde, e eles estavam em Deus a partir do momento que eles fizeram algo errado. Quando Adão comeu aquilo junto com Eva, eles, automaticamente a palavra fala que eles perceberam que estavam nus. Então, quando eu e você estamos caminhando com Deus, e no decorrer da nossa caminhada a gente comete alguns deslizes, a gente percebe automaticamente que a gente desagradou a Deus. Pelo menos tinha que perceber. Se a gente anda com Deus e caminha buscando a presença do Senhor, no primeiro deslize que a gente der involuntário, a gente vai pensar, caramba, errei com o Senhor. Fiz besteira, preciso voltar e refazer, preciso voltar e me consertar. Quando Adão comeu junto com Eva o fruto, a palavra fala que imediatamente eles perceberam que estavam nus. E assim como eles perceberam que estavam nus, surgiu neles a necessidade de tomar uma atitude em relação àquilo que eles perceberam. A gente está nu. Tem duas opções, ou continuar nu o resto da vida, ou então se vestir. A gente, quando tropeça, quando cai, quando fraqueja na presença do Senhor, nós temos duas opções: ou permanecer caídos, tropeçantes e errados, ou tomar uma atitude diferente, que é chegar ao Senhor, se humilhar, pedir perdão e não cometer mais. Como o salmista, como o Salomão fala no provérbio dele, ele diz que aquele que se arrepende e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, para eu alcançar a misericórdia, eu preciso primeiro me arrepender e depois deixar de fazer aquilo que eu me arrependi. Senão, eu jamais vou alcançar a misericórdia. Então, eu preciso me arrepender e deixar de fazer o que eu fiz de errado. Então, da mesma maneira que eles tiveram a atitude de a gente está nu e sentiram vergonha, sentiram medo e foram cozer, pode ser tanto cozinhar, como também costurar. E a palavra fala que eles foram cozer para si folhas de figo e fizeram aventais para se cobrir a sua nudez. E mesmo assim, com a nudez coberta, se esconderam. Quais atitudes a gente tem tomado quando no decorrer do nosso dia a dia a gente entende que desagradou a Deus? Porque todo mundo aqui desagrada a Deus, pelo amor de Deus. Não vai dizer que me desagradou, eu desagrado até mais do que vocês, talvez. Lá no meu trabalho não é fácil ser cristão lá, não. Qual atitude a gente toma quando a gente sente que deslizou, cometeu uma falha e que essa falha é reparável? Né? Porque a palavra fala que existem pecados que são imperdoáveis. Um deles é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que a gente é muito complexo entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas o exemplo que a Bíblia dá é que os fariseus falavam que Jesus estava expulsando os demônios porque ele era dos demônios. Então, Jesus expulsava demônio pelo poder do Espírito Santo. Então, quem está expulsando o demônio era o Espírito Santo. Quando os fariseus chamavam Jesus de endemoniado, eles estavam falando que o Espírito Santo era o espírito de demônio. E isso, Jesus fala que era blasfêmia contra o Espírito Santo e não existia perdão, não existe perdão para isso. Fora isso, todos os nossos pecados e deslizes, eles são perdoáveis. Seguindo a regra que a gente falou anteriormente, que é aquele que se arrepende e deixa alcançar misericórdia. A misericórdia é que seus pecados são perdoados e você é livre para seguir em frente sem o peso daquele pecado, sem a acusação daquele pecado. Então, existem consequências dos nossos erros que elas são talvez irreversíveis e outras vezes duráveis até o dia que a gente morrer. Tem consequências daquilo que a gente faz em vida, que a gente vai levar até o último dia da vida. Até o caixão a gente vai levar. E depois que a gente morrer, ainda vamos continuar falando daquilo que a gente fez de errado, que é para não deixar esquecer. Servir de exemplo, assim como os israelitas serviram de exemplo do que não fazer quando caminhavam no deserto, a minha e a sua vida pode ser que vá virar um exemplo do que não ser ou do que ser quando a gente partir daqui. Então, existem consequências que elas são muitas vezes irreversíveis.
O perdão é fato. Deus perdoa, Jesus restaura, o Espírito Santo conduz, mas as consequências do que a gente faz, muitas vezes, são irreversíveis. Então é muito importante a gente entender o quão perto ou o quão longe nós estamos de Deus, para que as consequências daquilo que a gente faz não seja e não se tornem coisas irreversíveis. Por mais que a gente seja perdoado por Deus e pelos irmãos, aquele espinho na carne vai te acompanhar até o último dia da sua vida. Como consequência do pecado de Adão e Eva, Deus perguntou o porquê, que eles tinham feito isso, e Adão culpou a mulher e a mulher culpou a serpente. Então Deus deu a sentença para a serpente, que ela ia rastejar e que o descendente da mulher ia pisar na cabeça dela. Deu a sentença para a mulher que ela ia sentir mais dores de parto, ela já sentia, tá? A dor de parto não é por causa do pecado, não, ela já sentia. Deus fala que vou aumentar as dores de parto, ela já tinha dor. Então a consequência é por inimizade entre a mulher e a serpente, de aumentar as dores de parto, do homem é de comer do suor do próprio trabalho, e para a terra, através de Adão, foi amaldiçoada. Toda a terra, através de Adão, foi amaldiçoada. Como maneira de punir, Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden e coloca ele para viver na terra. Muitas vezes a gente vai achar os atos justos de Deus como uma maneira só de punição e não de misericórdia. Se nós passarmos a olhar para Deus como só o Deus justo que pune, a gente nunca vai ver a misericórdia de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor fala na sequência, lá em Gênesis 3, 6 ou 7 ou 8, na sequência do versículo, que Deus tirou eles do jardim por dois motivos. O primeiro, porque eles pecaram. Pecaram, desobedeceram a Deus, pecaram. O segundo, isso é a punitiva. A decisão punitiva de Deus. Vou punir vocês porque vocês pecaram. Agora vem a decisão de misericórdia e graça. Por que eu vou tirar vocês daqui? Porque, se vocês lembram, no jardim tinham duas árvores, certo? Uma do conhecimento do bem e do mal e a outra da vida eterna. A palavra fala que Deus tira eles de lá e Deus fala, o homem se tornou um como nós, conhecedor do bem e do mal. Vamos tirar ele daqui para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Mas qual era o problema em viver eternamente? Porque comendo da árvore do bem e do mal, o homem peca, cai e vive em pecado. Uma vida em pecado eternamente é uma vida eternamente separada de Deus. Então Deus tira ele do jardim do Éden para que ele tenha uma chance de retornar para Deus. Porque se ele está lá em pecado e come da árvore da vida eterna, ele vai viver eternamente separado de Deus. Então Deus tem duas ações, uma punitiva, que é de expulsar eles do jardim do Éden pelo pecado, e a outra de misericórdia e graça, que é de não deixar eles lá, justamente para que eles não fiquem de uma maneira irreversível em consequência do que eles fizeram. Então, muitas vezes Deus vai nos tirar de alguns lugares para que as consequências daquilo que a gente poderia fazer, daquilo que a gente fez, não se tornem irreversíveis, tanto para a nossa vida ministerial, quanto para a nossa família, quanto para a nossa vida com Deus e até na questão da nossa salvação. Então, muitas das coisas que Deus nos priva, nos tira e nos diz não, pode ser entendido como maneira de punição pelos nossos erros, mas também pela maneira de misericórdia e graça. Existem sempre os dois lados, né? A gente fala que tem sempre os dois lados da história. Eu estava conversando com a menina lá na caverna, ela até falou que existem, quando a pessoa é casada, existem três lados. Existe o lado do marido, o lado da mulher e a verdade. Então, alguém vai ter que correr para a verdade. Então, existem sempre duas histórias, dois lados da história. O lado de quem foi ferido e o lado de quem feriu. O lado da história de Adão, tudo que viesse de Deus para ele era lucro, porque ele feriu Deus. Assim como Davi, lá no Salmo 51, ele fala assim, ele fala que o pecado dele está à porta, que ele conhece o pecado dele e todos os dias ele é acusado por aquele pecado. E que Deus ele vai ser justo se ele falar daquilo e se ele punir aquilo, porque ele sabe o que ele fez. Então, se ele sofrer essas consequências, Deus não seria injusto. E muitas vezes a gente sofre as consequências daquilo que a gente escolhe, deseja ou decide fazer e acaba que joga a culpa no Senhor. Só que a decisão foi minha. As consequências
terão que ser nisso também. Deus, como uma maneira de livrar o homem para que ele pudesse um dia retornar ao convívio com o Senhor, ele tira o homem desse jardim do Éden de uma maneira punitiva e cheia de graça, para que ele possa retornar lá na frente, através de Cristo, ao convívio com o Senhor. Mesmo diante dos erros do homem, a gente vai ver que no decorrer de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Deus dando instruções para que o homem sempre corra para Ele, para que o homem esteja sempre perto dele, para que o convívio do homem seja um convívio que ele busca ao Senhor e que essa busca ao Senhor traga para o homem benefícios. A gente vai ver tanto na libertação do povo do Egito, quanto levantando profetas, levantando reis, instituindo sacrifícios, Deus de alguma maneira cercando o homem para que ele não fosse para mais longe ainda, de uma maneira irreversível, não pudesse voltar para o Senhor. A gente vai ver Deus, depois de 450 anos de escravidão no Egito, Deus levantando Moisés para salvar um povo, para libertar um povo. E esse povo, 400 anos, no mínimo 4 gerações. Supondo que cada pessoa vive há 100 anos, né? 400 anos, 400 pessoas já morreram. 4 gerações já morreram. Então, o tataravô de Moisés era escravo no Egito. O bisavô de Moisés, o tataravô de Moisés era escravo no Egito. Moisés tinha sido escravo. E eles nunca tinham conhecido uma libertação. Nunca. Nunca ninguém tinha tentado libertá-los. E Deus levanta Moisés para libertar o povo, para trazer o povo para perto de Deus. Porque qual era a finalidade que Deus levantou Moisés para libertar o povo? Moisés chega lá para Faraó e fala: a gente precisa caminhar 3 dias de caminho no deserto para ir sacrificar ao nosso Deus. Então a finalidade era para que o povo voltasse a fazer sacrifícios ao Senhor, voltasse para o convívio com o Senhor. E daí a gente sabe que Faraó várias vezes disse que sim, mas depois voltava atrás, disse que sim, voltava atrás, até que não houve mais escapatória. Nós vemos a graça do Senhor em, mesmo após o homem cair, fazer para ele roupas. Deus não falou haja roupas de pele para Adão e Eva depois que eles pecaram. Porque eles fizeram roupa de folha, né, de figo, de figueira. Mas Deus fez para eles vestes de peles de animais. Um animal que não tinha nada a ver com o que eles fizeram, teve que morrer para dar vestes para eles. Desde esse período do Éden, Deus já está apontando que alguém que é inocente vai ter que morrer para cobrir alguém que está em pecado. Então a gente vai ver no Éden, Deus fazendo vestes de pele de animal para cobrir Adão e Eva. A gente vai ver no deserto, Deus mandando, lá no Egito, Deus mandando que o povo dele cobrisse as portas com sangue, o umbrais das portas com sangue, para que quando a última praga passasse, que era o anjo da morte, nas casas que tivessem o sangue no umbral da porta, do cordeiro, o anjo olhava e passava direto e ia para a casa que não tinha. Então a gente vê Deus sempre cercando o homem de uma maneira que ele retorne para o Senhor, da maneira que ele agradeça ao Senhor pelo livramento. No decorrer da caminhada do povo no deserto, Deus vai instituir maneiras de que eles possam se chegar a Ele. Porque o que separou o homem de Deus foi o pecado, certo? O que separou o homem de Deus foi o pecado. Pela graça de Deus, Ele resolve trazer esse povo novamente, até que Ele institui uma maneira que esse povo vai ser ouvido, que é trazer o pecado do povo de maneira simbólica, pelo sacerdote, orar na cabeça do bode, de maneira simbólica, transferir o pecado para o bode e liberar o bode para o deserto, para ele morrer no deserto, como uma maneira de simbolizar o esquecimento de Deus pelos pecados do povo, de uma maneira simbólica. Depois disso surge os sacrifícios mais institucionalizados pela lei. Daí o povo vai oferecer bezerros, oferecer cabritos, para que Deus possa, para que esse sacrifício possa cobrir o pecado. É cobrir, não é pagar. A gente, não sei se foi aqui que eu falei, ou foi na outra igreja que eu falei, um exemplo,
muito bom para entender isso é se você tem um cartão de crédito e quando você falta domínio próprio e consome mais do que o que você recebe, falta dinheiro para pagar no final do mês. E aí você tem duas opções, ou ficar sem pagar ou pagar o mínimo, que é aquele valorzinho lá que vai cobrir somente os encargos e as taxas de juros daquele cartão. O bode, que eu falei agora há pouco, o carneiro, o bezerro, as pombas que eram oferecidas como sacrifício, eles só pagavam o mínimo da fatura do nosso pecado. Era só para cobrir. Eu não consigo pagar, vou pagando só o mínimo. Só que a gente sabe o que acontece se eu pagar o mínimo nesse mês. Tem uma coisa no pão? Cheio de queimada. A gente sabe o que acontece se nesse mês eu pagar o mínimo. No mês que vem, a fatura que eu não tinha dinheiro para pagar esse mês, no mês que vem é que eu não vou ter mesmo. A fatura do mês que vem essa que está devendo, mais a outra que estava do outro mês, e daí eu vou pagar o mínimo de novo, e essa fatura vai só aumentando. Só aumentando, só aumentando, só aumentando. Quem tem cartão de crédito sabe que isso acontece. Do mesmo jeito é o nosso pecado. Do mesmo jeito, antes de Cristo, o povo oferecia sacrifício, e aquele pecado ele ia sendo só coberto. Ele não era pago. Quanto mais o povo oferecia o sacrifício, vocês vão ver que mais o povo pecava. Oferecia o sacrifício hoje, não já estava pecando. Então, a gente vai ver que desde a saída do Egito até a vinda de Jesus Cristo, o povo, a Deus, só pagou o mínimo da sua dívida. Só o mínimo. Nós, sem Cristo, nós não conseguimos fazer nada para quitar a nossa dívida com o Senhor. Entendendo que todos nós somos cristãos, que nós desfrutamos da vida eterna que é em Cristo Jesus, nossos pecados foram pagos pela cruz do Calvário, através de Cristo Jesus morto lá. Essa palavra é para uma hipótese de que nós pudéssemos algum dia abandonar Jesus, esquecer quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele representa. De saber que nada do que nós façamos pode pagar ou cobrir a nossa dívida com o Senhor. Então tudo que foi feito até a vinda de Cristo cobria o pecado do homem. Hebreus 10:4 vai dizer que sobre a soberania de Jesus e o sacerdócio dele, de não ser segundo o homem, mas segundo Deus. Hebreus 10:4 vai dizer assim: porque não é possível, ou seja, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Pelo que quando ele entra no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Em oferta queimada e sacrifício pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse: eis-me aqui, na cabeça do rolo do livro está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Então acima, quando disse sacrifícios e ofertas de holocausto pelo pecado não quiseste, nem neles tiveste prazer, os quais são oferecidos pela lei, então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que possa estabelecer o segundo, por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Não há nenhum outro sacrifício necessário ou que possa ser feito para pagar pecados, para pagar a nossa dívida, para salvar e libertar, a não ser o sacrifício de Cristo. Hebreus vai dizer que Deus tira o primeiro para poder levantar o segundo. Então ele tira os sacrifícios de bois, de bodes, de sangue, que era feito todo ano, o sacerdote fazia lá, as pessoas nem mais tinham pudor, eles compravam lá o seu carneirinho para levar, não cuidavam mais, chegava lá e entrega aquele carneiro por ele e pela família, o sacerdote mata aquele animal, tira a gordura, vai no altar, oferece para o Senhor, e o Senhor aceita aquele sacrifício só para cobrir o pecado. Tanto é a vontade de Deus de estabelecer uma conexão com você e comigo. Porque Paulo fala que nós estávamos perdidos na nossa maneira de pensar, na obscuridade que há na nossa mente. Se não fosse Deus que viesse atrás de nós, a gente não iria querer ir atrás de Deus.
Se eu e você estamos hoje aqui cultuando ao Senhor, é porque Deus nos amou primeiro. Ele é que foi buscar-nos primeiro lá no mundão, através de uma palavra, através de um evangelista, através de um missionário. Foi Ele que foi. Não foi eu que um dia decidi, não, hoje eu vou ser crente. Não. Deus nos amou primeiro e Ele foi que deu o primeiro passo para nos resgatar. No Éden, quando Adão e Eva pecou, Deus deu o primeiro passo para nos resgatar, fazendo roupas para Ele, tirando ele do jardim do Éden. Quando o povo estava escravo no Egito, 400 anos, Deus deu o primeiro passo através de Moisés para resgatar o povo. Quando o povo estava longe de Deus pelos pecados, Deus deu o primeiro passo para ir atrás desse povo, chamando Moisés para o monte, passando lá 40 dias para instituir a lei sacerdotal, para saber como é que ia ser o sacrifício, como é que tem que ser a arca, como é que tem que ser o tabernáculo, para que o povo pudesse realmente ter um contato com Deus. E é tão difícil de entender, porque mesmo Deus fazendo tudo isso, Deus fala assim para Moisés, olha, fala para o povo para eles se santificar, porque eu quero falar com eles. E Deus veio falar com Moisés através da uma nuvem, com som de trovões e relâmpagos, e o povo ficou com medo. O povo, não, Moisés, vai tu. Tu já é acostumado mesmo, vai tu, porque se a gente for, a gente vai morrer. Vá você para que não morramos nós. E o povo não quer contato com Deus. A nossa inclinação humana, se nós decidirmos abandonar o Senhor, a nossa inclinação humana, o primeiro que a vergonha não vai deixar a gente voltar para a igreja. Existem inúmeras pessoas que entendem que a vida no mundo não dá mais para elas, que já tiveram uma vida congregacional, que congregavam na igreja, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar, congregavam na igreja, tinham conhecimento do corpo de Cristo, ceiavam como nós vamos ceiar, mas que por algum motivo da vida decidiram se afastar do Senhor e descobriram, não muito tarde, que o mundo não é mais para eles. Só que a vergonha, a timidez, a falta de força não faz com que essas pessoas, faz com que essas pessoas não procurem mais a igreja ou a Cristo. Se Cristo não fosse nos resgatar, nós estaríamos perdidos até hoje. Se você não tivesse escutado a palavra através de um ministrante, de um pregador, de um irmão qualquer que seja, você não estaria aqui. Porque a minha sua vontade não é agradar ao Senhor. Não era agradar ao Senhor antes de Cristo. Nós estávamos perdidos na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de andar. O que nós fazíamos, nós achávamos certos. Porque nós mesmos julgávamos as nossas ações como certas. A nossa linha de regra era aquilo que eu achava certo, não aquilo que Cristo achava certo. A partir do momento que a palavra é lançada no nosso coração, ela vai germinando, o Espírito Santo vai trazendo vida sobre aquela palavra e depois dele me convencer do pecado, da salvação e do juízo, eu estou pronto para aceitar Jesus. Por que eu aceitei Jesus? Por que você se tornou cristão? Porque a palavra lançada foi gerada vida através do Espírito Santo na sua vida. E ele te convenceu, não foi o pastor, não foi sua amiga, não foi seu amigo, porque depois se eles saírem, você sai também. Mas quando o Espírito Santo te convence da salvação, do pecado e do juízo, você agora não tem mais jeito não. Só tem um caminho para mim, e o caminho para mim é conhecer a Cristo e me entregar a Ele. Então, nós vimos que Deus, Ele veste o homem, ele vai atrás do homem, ele estipula sacrifícios para que o homem não se afaste dele, ele abençoa o homem, ele alimenta o homem, ele calça o homem. Os caras passaram 40 anos no deserto, ninguém abriu uma loja de Havaiana não, para eles comprarem Havaiana lá não. As coisas aparecem, comida caía do céu, aves voavam para eles comerem carne, água saindo da rocha, tudo isso para que o Deus deles permanecesse sendo o Deus deles. Como a gente leu agora em Hebreus 10, o escritor de Hebreus está falando que sacrifício nenhum, é impossível um sacrifício de touros e bodes pagarem pecados agora. É impossível. Nós temos inúmeras religiões que praticam esse tipo de coisas, de oferecer sangue para libertação, para cura, para isso e aquilo, mas a Bíblia, que é nosso livro de regra e fé, ela fala que é impossível. É impossível sangue de qualquer animal pagar pecados. É impossível.
E como é que nós conseguimos ser perdoados? Como que nós somos perdoados? Lembra que eu falei que um inocente teve que morrer para que Adão e Eva fossem vestidos? O animal que morreu para dar a pele para eles fazerem roupa, não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva. Não tinha nada a ver. Mas morreu assim mesmo, para que através da pele desse animal, a nudez dele fosse encoberta, certo? Só que quem pecou não foi o animal. Quem pecou não foi os bodes, quem pecou não foram os bois, não foram os carneiros, não foram as pombas que eram entregues como sacrifício para cobrir o pecado, não foi. Quem pecou foi o homem, e somente um homem poderia pagar a conta de outro homem. E aí a gente pode até pensar assim, mas então, se somente um homem pode pagar o pecado de outro homem, eu posso morrer por alguém para pagar o pecado dela, porque eu sou homem também. Só que a gente esquece que a palavra fala que todos pecaram e todos foram destituídos da graça. Todos precisam da graça de Deus. Então está todo mundo devendo. Tá todo mundo. Se eu for pagar, trazendo isso para o exemplo do cartão de crédito, se eu pagar a tua dívida, a minha desaparece? Eu não estou devendo? Então, se eu pagar a sua dívida, a minha não vai desaparecer. Então, para pagar a nossa dívida de pecado, alguém com nome limpo tinha que pagar. Não poderia ser alguém que já estava sujo no pecado. Usando essa analogia do crédito, né? Como que eu, devendo até a alma, pagando as coisas no limite, vou conseguir arcar com as contas de outra pessoa. Agora você traz isso para o espiritual. Como que eu, nascido em pecado, porque todos nós nascemos em pecado. Todos nós levamos a marca de Adão, todos nós levamos a marca de Eva. Nossa carne ela é inclinada para as coisas erradas. Todos nós viemos de lá. Não há em nós algo que possa assim, não, isso aí ele pode, porque ele tem um pouquinho de vida santa, ele não tem muito pecado, ele pode. Não, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e fomos destituídos da graça de Deus, carentes somos da graça do Senhor. Então só poderíamos ser perdoados e salvos por quem nunca pecou. Quando o anjo Gabriel chega para Maria para anunciar que ela seria a mãe do Filho de Deus, isso é a primeira vez que acontece em toda a história bíblica. Não confunda Sara tendo filho já velha, Raquel tendo filho sendo estéril, a própria prima de Maria, mãe de João Batista, tendo filho já sendo velho. O marido dessas mulheres não estava morto. Abraão não estava morto quando Isaac foi gerado. Ele teve que fazer parte dele. Mas Maria não conhecia homem nenhum. O Espírito Santo a cobriu, a envolveu e ela gerou o Filho de Deus. Não foi gerado por José, porque Isaac, João Batista e o filho de Isaac, o filho de Isaac é Jacó? Jacó e Esaú, eles nasceram de seus pais. Tanto Isaac quanto Abraão, quanto o pai de João Batista, tiveram que ter relações com suas mulheres para poder gerar. Só Jesus que não, porque para poder pagar o meu e o seu pecado, ele não poderia vir da terra. Ele tinha que vir do céu. Então alguém com aquele cartãozão preto, platino, ilimitado, ele pode pagar a conta de todos, porque ele tem crédito. Ele não vem de um lugar de dívida. Ele não tem dívida com o pecado. É engraçado que a palavra fala que Jesus ele foi homem, ele era homem e foi tentado como nós, para nos mostrar que é possível ter uma vida santa diante de Deus sem depender do pecado. Como eu falei, o sangue de bode, de touro não pode pagar porque não foram eles que cometeram os pecados. Então só um homem poderia pagar o pecado de outro homem. E como é que esse pecado foi pago? Qual foi o preço? A gente até canta, tem músicos que falam isso, e a gente sabe que
Foi pago um alto preço para que você hoje pudesse estar cultuando ao Senhor. Mas que preço foi esse? O preço de sangue, de morte de cruz do Senhor Jesus Cristo. Tá, mas que preço é que está embutido nessa cruz? Porque, pegando mais uma vez o exemplo da fatura, tem lá o valor total. Né? Não tem o valor total? R$3.000, o valor total da fatura. Aí você vai pensar assim, mas o que eu comprei para poder dar esse valor todo? Aí você vai lá na fatura detalhada, você vai ver tudo que você comprou para chegar naquele valor. Do mesmo jeito que Jesus teve que pagar, existiu um preço, existiu algo que ele teve que fazer, sofrer, passar, para que pudesse chegar ao valor total do pagamento. E a gente vai ver isso lá em Isaías 53, a partir do versículo 4. Isaías 53, 4. Isaías 53 está falando sobre o sofrimento de Cristo. Isaías está tendo uma visão, o profeta está tendo uma visão de Deus sobre o Cristo que viria. Daí ele fala no versículo 4 do capítulo 53 que certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Ou em outras traduções está angústias e dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites ou pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E pelos açoites que os feriram, nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado cada dia, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e ele foi afligido, contudo ele não abriu a boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele está assim, e ele não abriu a sua boca. Então esse foi o preço de Jesus, que ele teve que pagar para que eu e você pudéssemos ter acesso a uma vida de abundância, a uma vida em abundância. E só para a gente ficar bem ciente, Jesus não pagou somente os nossos pecados, mas as consequências, aqui está descrito as consequências dos nossos pecados. A Bíblia nem fala pecado, ela fala iniquidade, quando você já nem liga mais. Porque o ato do pecado, você peca, você cai, e você pensa assim, caramba, eu pequei, feri o Senhor, preciso voltar e reconciliar com Deus. A iniquidade, ela já é um nível elevado de pecado. É quando você peca que você não está mais nem aí. Você faz e você não sente mais temor, não ligo mais para nada mesmo, e se afasta, mesmo afastado ou presente do corpo da igreja, você mantém essa conduta e diz, tanto faz. E essa iniquidade vai aumentando. Tem uma passagem quando Deus está falando para Abraão que o povo vai voltar, vai ser escravo por 400 anos, por 4 gerações, né? Que é para a gente começou a falar, escravo do Egito. O povo vai ser escravo por 4 gerações, mas depois Deus vai resgatar esse povo e vai trazer juízo sobre o escravizador. E daí ele fala, por que ele não faz isso antes? Ele fala, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade de todos aqueles que moravam na terra prometida. Que era tudo que tem Jebuseu, Cananeu, Eteu, Filisteu, todo mundo morava lá em Canaã. Aí Deus fala, depois de 400 anos, esse povo vai voltar, porque aí sim vai ter enchido essa medida de iniquidade. Muitas vezes a gente pode estar pensando que Deus, ele fecha os olhos para aquilo que a gente faz. Que a volta de Cristo demora porque ele está fechando os olhos, mas longanimidade, que é um atributo de Deus, não é Deus fechando os olhos para que a gente continue vivendo adoidado. É Deus dando tempo para que a gente se arrependa. Longanimidade é Deus dar o tempo e não perder o ânimo, esperando que você se arrependa. Esperando que você, mesmo Deus sendo atemporal, ele não tira proveito disso para mudar a ordem das coisas. Ele vai esperar você se arrepender ou não se arrepender.
E Deus falou para Abraão, ó, ainda não encheu a medida da iniquidade, então quando encher a gente vai julgar. Mesma coisa para os ninivitas. Lá quando Jonas vai pregar para Nínive, né, o Jonas da baleia, que o peixe grande, que é o peixe engolido, que posso lá. Quando Deus manda o juízo, é porque já tinha topado a medida de iniquidade dele. E daí, a medida de iniquidade estava cheia. O que era que Jonas sabia que Deus ia fazer? Deus estava esperando que o pessoal se arrependesse, porque a palavra fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O crente tem, o falso crente tem. Quando aquela pessoa que você não gosta, que aquele desafeto, essa que está pensando aí agora, quando elas tomam uma decisão ruim, que elas se lascam lá na frente, ou acontece alguma tragédia, a gente, como cristão, muitas vezes, tá vendo? Bem feito, acho que é pouco. Não quis prestar. Se tivesse aí na igreja, estava dando certo, mas não quis, é isso aí mesmo. Deus não tem esse prazer. Deus não é tentado pelo mal. Deus não fica assim, não me adorou hoje, vou jogar um câncer em você. Deus não é tentado a fazer o mal. Ele não é tentado pelo mal. Nós deveríamos ser exemplos dele. Dizer assim, não, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que eu vou ter? Se outrora eu era pior que ele. Porque embora a maioria das pessoas não saibam das nossas vidas, a gente sabe que a gente não era peça boa. E a gente muitas vezes esquece disso. Que Jesus, voltando, Jesus pagou não só o pecado, mas também as consequências dos nossos pecados. Porque a consequência era que nós estaríamos afastados de Deus pela eternidade. Lá em Deuteronômio, as leis e as regras para quem se afastasse do Senhor eram pesadíssimas, até que o sofrimento de Jesus foi através da lei. Para Deus foi... A gente olha o nosso lado, olha o lado de Jesus, que sofreu na cruz, mas poucas vezes a gente tenta imaginar, até porque é difícil colocar Deus num escopo sentimental igual ao nosso, mas se a gente conseguir colocar ele num escopo sentimental igual ao nosso, imagina Deus tendo prazer em fazer tudo isso, em humilhado, moído, transpassado, rasgado pelos nossos pecados, Deus tendo prazer em fazer isso. Porque Ele vê lá no final da obra. Por ser atemporal, Ele vê que Ele precisa passar por isso para que a minha geração, que o meu povo retorne para mim, mas Ele vai ser aqui só momentâneo. Imagina Deus sentindo prazer de Deus, ele não viu Jesus como um pecador, como um oprimido, como alguém que veio pagar os pecados do povo. Ele não viu. Ele tratou Jesus como um pecador. Ele tratou Jesus como um maldito. Porque a palavra fala que ele se fez maldição por nós. Porque preso no laço do pecado, nós éramos amaldiçoados com a morte eterna. Jesus vem e Ele toma o nosso lugar. Ele toma o lugar que era meu, que era seu, e Ele toma todas as consequências que nós teríamos que tomar. E Deus não só vê Ele como um afligido, como um maldito, como um pecador, mas também trata Ele dessa maneira. Porque a justiça de Deus, ela é justa. Se Ele veio para representar o meio do seu pecado, levar o meio do seu pecado até a morte, Ele vai levar e Deus não vai abrir mão. Tanto é que Jesus vai orar no Getsemane pedindo para que Ele afastasse o cálice e Deus não responde. E aqui em Hebreus a gente entende que Hebreus 4, se não me engano, fala que com súplicas e lágrimas Ele pediu e foi ouvido. Então Deus ouviu Jesus falando: Pai, se for possível, afaste-me esse cálice, por 3 vezes. Mas não vai beber isso aí porque é a minha vontade. E você quer fazer a minha vontade, então a minha vontade é essa. Então, qual foi o preço que Jesus pagou para que nós fôssemos aceitos ao convívio com Deus novamente? A gente acabou de ler. Aflito, ferido de Deus, transpassado, esmagado, castigado,
Só que a palavra fala assim, ó, e nós tínhamos ele como alguém assim. Ah, ele está sendo afligido por Deus, ele está sendo maltratado por Deus, ele está sendo castigado por Deus, ele está sendo transpassado, esmagado, ferido. Aí a palavra fala, porém, ou seja, entretanto, mas é por nossa causa que ele está assim. Ele foi ferido, mas foi pelas nossas iniquidades. Ele foi moído, mas foi pelo nosso pecado. A paz que nós hoje desfrutamos, não paz do mundo, mas a paz que nós temos em vir cultuar ao Senhor, o castigo que nós teríamos que pagar por essa paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, pelos seus chicotes, pelos seus açoites, nós somos curados. Nós somos curados, nós não seremos curados. Nós fomos curados. Jesus, na cruz, garantiu para nós a cura do pecado, a cura espiritual, a cura daquilo que nos afastava. Nós éramos doentes e não poderíamos aproximar de Deus porque éramos doentes, né? Eu já trouxe aqui várias vezes o exemplo dos leprosos, que como a lepra era considerada pecado, o leproso ele era expulso do seu lugar, era colocado em cavernas, em montes, em lugares distantes, porque a doença era sinônimo de pecado. Toda vez que ele queria se aproximar de alguém, ele tinha que sair fazendo barulho e identificando que ele era um leproso. Tanto é que quando os leprosos vão atrás de Jesus, eles falam de longe. Eles gritam, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus fala de longe, vão lá no sacerdote e que vocês vão ser curados. Daí quando eles vão no caminho, eles são curados. Porque existia essa separação do leproso, a lepra significa o pecado, eles estavam doentes, existia essa separação do povo de Deus, do sacerdote. Nós, espiritualmente, estávamos assim. Leprosos, doentes, separados de Deus. Mas em Cristo, pelos açoites que os feriram, nós fomos curados. Nós podemos cantar hoje Maranata, nós podemos cantar hoje que nós somos o lugar do Senhor, nós podemos cantar hoje que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, nós podemos cantar hoje vários tipos de canções, porque Ele foi quem assinou com o próprio sangue o tratado de paz entre eu e Deus. A paz que eu tenho com o Senhor Deus hoje, com Deus, ela foi assinada e conseguida através do sangue de Cristo. A paz que nós temos para cultuar aqui hoje, para ter nossas orações ouvidas, ter as nossas petições atendidas, ou simplesmente ouvidas mesmo, foi concedida pelo sacrifício de Cristo. Preço que nenhum homem poderia pagar. Nenhum homem. Então é inútil eu e você querermos caminhar para chegar em Deus sem Cristo. É inútil. Não há, Hebreus vai falar isso, Colossenses também, não há outro nome que seja dado por meio de quem sejamos salvos, a não ser o Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outra porta, não há outra pessoa, é só Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele não fala que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, porque a gente já sabe que existem inúmeras igrejas, inúmeras denominações, inúmeras religiões oferecendo inúmeros caminhos para chegar até Deus. Mas Jesus, Ele é o caminho verdadeiro, Ele é a vida verdadeira, Ele é a verdade de Deus. Sem Ele, ninguém consegue chegar a Deus. Então é inútil, é impossível, eu pelas minhas forças, você pelas suas forças, chegar até Deus sem o sacrifício de Cristo. Porque, como eu falei antes, sem Cristo, sem o sacrifício, sem reconhecer o sacrifício de Cristo, nós estamos separados, doentes, leprosos, separados da vida com Deus. Nós somos amigos do mundo e inimigos de Deus. Sem Cristo, nós estamos totalmente separados da vida com Deus. Nós somos perdoados porque Cristo tomou o nosso lugar. E tomando o nosso lugar, Ele assumiu tudo aquilo que nós teríamos que assumir. Hoje nós celebramos a ceia para celebrar que Ele veio e Ele ressuscitou. E com Ele nós morremos e com Ele nós ressuscitaremos. Nós celebramos isso hoje. Muita gente esquece que a gente celebra. É o culto de ceia, mas a gente nem entende o que é o culto de ceia.
Sabe, a Páscoa foi celebrada para lembrar que Deus mandou passar o sangue nos umbrais da porta lá, para que o anjo da morte viesse e não matasse o povo de Deus. Depois desse dia foi instituída uma festa para celebrar a saída do povo do Egito e o livramento que Deus deu naquele dia, chamado de Pessá, que é passagem, que virou Páscoa. Não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com coelho, é sangue, é celebração de livramento. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento é uma sombra do que estava no Novo Testamento. Então vamos entender o conceito de sombra. Para a sombra desse objeto estar aqui, ele tem que estar na frente. Entende? Você precisa estar na frente de uma luz para sua sombra estar atrás. Então, se a sombra está lá, tem algo na frente gerando essa sombra. Certo? Egito era a sombra do mundo. Certo? O Egito lá, o pessoal preso no Egito, era a sombra, ou seja, era a representação naquele tempo de como nós estaremos hoje sem Jesus. Presos no mundo, pecando, vivendo como se não houvesse amanhã. A libertação através de Moisés do povo de Deus é sombra do que Jesus vai fazer por nós. Nos resgatar do Egito, do pecado, nos dá novas vestes, nos dá alimento, nos dá condições de ter uma nova vida com o Senhor. Entendendo que eu e você temos essas condições de ter uma nova vida com o Senhor, o que é que nós temos feito com essa nova vida? Porque, assim, não dá para pegar a minha vida cristã sem ter Jesus. Sem ter Jesus. Pegar essa vida cristã, vou colocar na gaveta e fecho ela. Não dá. Não dá. Você tem que viver. Porque a palavra fala que o justo viverá pela fé. Você tem que viver a vida cristã. E o que está acontecendo no decorrer da sua vida que está reverberando que você realmente vive a vida de Deus? Sabe? A gente foca, principalmente eu foco muito em devocional, em ler a palavra, em meditar, em estudar, mas se isso não tornar-se prática, é inútil. Jesus dá um exemplo a respeito disso, Tiago dá um exemplo a respeito disso, falando que o homem que não seja como aquele que ouve as minhas palavras e não pratica. É como aquele que constrói a casa em cima da areia, vem o vento, vem a chuva e derruba aquela casa. Tiago fala a mesma coisa, não sejam meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Aquilo que eu escutei hoje, aquilo que eu escutei domingo passado, aquilo que eu escutei lá em casa lendo a palavra, eu tenho que praticar. Senão a minha vida cristã é só de boca para fora. Como eu falei anteriormente, parece impossível viver essa vida, mas não é. Não é impossível porque Jesus viveu. Ah, mas era o Filho de Deus. Gente, você tem que crer. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na igreja é que se você não confessa que Jesus era homem e Deus e que ele morreu e veio em carne, tem alguma coisa errada contigo. Tu tem que confessar que Jesus era homem. Que ele era 100% homem, que ele era 100% Deus, que ele foi preso no madeiro, morto de cruz, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, é bonito, né? A mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado diante de Deus Pai. O único homem, não é um espírito, não é uma força, não é uma energia, é um homem que está no céu, sentado diante de Deus Pai. É um homem. Jesus Cristo, homem. Se Jesus Cristo, homem, conseguiu viver uma vida sem pecado, você consegue. Porque você é discípulo de Cristo. E o discípulo segue os passos do seu mestre. A Bíblia fala que ele foi homem como nós fomos, que ele foi tentado como nós fomos, mas ele não se rendeu à tentação. Imagina aí, Jesus está orando para Deus afastar
eu não sei se essa é a passagem certa, mas Jesus está orando para Deus afastar o cálice lá. Daí Deus responde, ele volta, aliás, Deus não responde, ele volta e fala para Pedro, ó, vamos, levanta, que já está vindo aí o cara. Lá vem, imagina aí, lá vem Judas, imagina se sou eu. Lá vem Judas, discípulo de Jesus. Jesus já sabia o que Judas ia fazer, não sabia? Aí lá vem Judas, Rabi, mestre, dá um beijo no rosto. Imagina se Jesus tem atitudes como nós temos, dia sim, dia não, de se render aos sentimentos, de se render à circunstância, porque Jesus não tinha sangue de barato não, cara. O cara vem trair ele, ainda chama ele de mestre, chama ele de rabi, de mestre, dá um beijo no rosto e trai o cara. Agora tu imagina se Jesus fala de rabi, porque ele dá um murro no Judas, nós estávamos tudo lascado hoje. É possível você vencer as suas tentações se você estiver em Deus. Se você não estiver em Deus, você vai ser tentado, você vai ser vencido por elas. Jesus, ele não veio pagar a nossa fiança como presos no pecado, aprisionados no pecado. Jesus não veio pagar a nossa fiança para que a gente saia incondicional e tenha que toda noite voltar para dormir no pecado. Ele veio quitar a nossa dívida. Não tem mais, pelo menos não era para ter mais nada que nos prendesse. Porque ele já pagou isso. Já pagou. Tudo que nós fizéssemos agora de errado para com Deus seria totalmente inesperado, algo que eu estava desligado e cometi, e não algo que eu mesmo vou com os meus pés buscar. Porque Cristo já me resgatou deste lugar. Jesus já me resgatou deste lugar. Eu preciso me fazer pensar se eu ainda estou resgatado por Cristo onde Ele me colocou. Ou se eu estou voltando para o lugar que Ele me resgatou todas as vezes. Para que nós pudéssemos ter paz com Deus, Cristo ele teve que assumir nosso lugar. E hoje nós celebramos que Ele assumiu o nosso lugar, que o plano deu certo. Uma das primeiras coisas que eu entendo quando Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não fala que você vai vencer, ele não fala que eu vou vencer, mas ele fala que ele venceu. A primeira coisa que eu lembro é que se ele venceu o mundo, ele fez o que Deus mandou ele fazer. Então beleza, o plano está cumprido. Vocês vão ter aflição no mundo, mas não se preocupe, porque eu venci o mundo. O que eu vim fazer, eu já fiz. O que eu vim fazer está feito. O que eu vim fazer foi consumado. E vocês não estão mais lutando por algo que está vivo, mas sim derrotado. Não por algo que não é invencível, mas sim por algo que é derrotado. O pecado que eu e você lutamos hoje, as acusações, as calúnias, os levantes que eu e você lutamos hoje, Cristo já venceu na cruz. E eu e você temos que declarar, tanto para nós mesmos, que às vezes a gente não sabe onde a gente está. Por isso que Deus pergunta, Adão, tu está onde? Jesus pergunta, o que é que tu quer, cego? Muitas vezes a gente não sabe onde a gente está. A gente tem que declarar para nós mesmos que Jesus já nos resgatou. Não há mais dívida, para que nós possamos pagar a Deus. Cristo já pagou essa dívida. E hoje nós celebramos a dívida que Ele pagou. Nós celebramos que Ele morreu para pagar essa dívida e que Ele ressuscitou. E nós vamos celebrar até que Ele venha. É por isso que nós ceiamos. Sabe, o inimigo ele quer que eu e você cessamos aquilo que Jesus Cristo nos mandou fazer. Que é ide, pregai a toda criatura. Você tem um chamado que é de ser missionário. Todo mundo tem esse chamado. Mas você quer fazer missão na África, Coreia do Norte, Coreia do Sul, quer fazer missão no Japão, mas não quer fazer missão no vizinho, não quer fazer missão na família, vivendo o que Cristo quer que a gente viva. Sabe, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazendo para a comunhão com Deus. Porque não dá para você ter comunhão com Deus se não for discípulo. Não dá.
Infelizmente, aquele que não discerne o corpo e o sangue de Cristo, ele come para sua própria condenação. Então hoje é o dia da gente discernir o corpo e o sangue de Cristo. O que é discernir? É como entendendo, gente. Paulo fala para a gente lá em Romanos que a gente tem que apresentar ao Senhor um culto racional. O que é um culto racional? Eu entender o que eu estou cantando, eu entender o que eu estou falando, eu entregar de livre e espontânea vontade a minha vergonha para o Senhor, a minha timidez para o Senhor, o meu melhor para o Senhor, não só as coisas ruins também não, o meu melhor para o Senhor, as minhas finanças, o meu talento, os meus dons para o Senhor. Esse que é o culto racional, de eu sair de casa assim, hoje eu vou cultuar ao Senhor pelo meu entendimento, pela minha vontade. Esse é o culto racional, que vocês venham e se entreguem como sacrifício perfeito a Deus. É o que Paulo fala em Romanos. Que a gente se entregue como sacrifício perfeito a Deus. Esse é o vosso culto racional. Quando eu saio de casa, passa chuva, passa sol, e venho entregar o meu máximo ao Senhor. Não venho entregar as minhas lamúrias, venho entregar os meus sucessos, as minhas conquistas, também meus fracassos. Eu venho entregar ao Senhor, mas entendendo que eu venho porque eu quero vir, eu não venho porque eu tenho a obrigação de vir. Eu venho porque dentro do meu coração algo fala para eu vir. Algo intencional. Eu preciso ser intencional naquilo que eu faço a Deus. Eu não posso fazer porque os outros fazem, porque senão quando eles pararem de fazer, eu vou parar também. Então eu preciso ser intencional naquilo que eu faço a Deus. Eu preciso colocar vontade naquilo que eu faço a Deus. Eu preciso fazer com vontade de fazer. Se mais ninguém fizer, eu vou continuar fazendo porque é a minha vontade que faz com que eu faça essas coisas. No começo é até bom, a gente vai para a igreja com os amigos, com os familiares, aí se sente motivado, busca, caminha e tal. Depois de um tempo, as coisas esfriam, as pessoas vão embora. E se eu estiver preso a essas pessoas, eu também irei. Mas se a minha vida estiver presa a Cristo, por mais que vão todos, eu continuarei firme. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou, não foi para estar dando pisoteando na cabeça de Satanás. Ele não nos chamou para estar fazendo cruzada no meio de crucificado, destruindo uma macumba. Não nos chamou para isso. Ele nos chamou para permanecer firmes. Efésios 6,10 vai falar assim: tomai toda a armadura de Deus, fortalecendo a força do seu poder, para que possais permanecer firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Firmes. Não vou debater, não vou retroceder, vou permanecer firme. Olha em mim, vou permanecer firme. Vou permanecer firme no Senhor. É nisso que nós acreditamos, é nisso que nós celebramos. A gente vai cear. E eu fico muito feliz quando a gente consegue entender tudo o que aconteceu até chegar à ceia. Porque a Páscoa era o símbolo da salvação do povo de Deus, do Egito para a terra prometida, da salvação de Deus através do sangue nos umbrais da porta. E a ceia ficou a representação do sacrifício de Cristo, porque Ele mesmo fala, esse pão aqui, aquele pão ali, a gente podia fazer um dia um pão, sabe, sem fermento, um pão igual aquele, tem aqueles pão árabes, né, que fala, né, fazer daquele, a gente mesmo rasgar, para saber que tem gente que vai rasgar um pedaço maior, vai rasgar um pedaço menor, porque foi isso que ele falou, isso aqui vai ser rasgado por vocês. Esse é o meu corpo que é rasgado por vós. Fazer isso toda vez que vos reunir em memória de mim. Semelhantemente, ele pega o cálice e dá graças, ora, dá graças a Deus, dizendo, ó, esse aqui é o cálice da nova aliança, o sangue, o meu sangue, que é derramado por vós e por todos. Lembra quando eu falei que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Porque o sangue não foi derramado só por mim ou só por quem congrega aqui. Foi por todos, sabe? Todo aquele que crê e confessar que Jesus é Filho de Deus, ele aceita Jesus, ele é salvo, ele merece e ele participa da ceia. Então é por todo aquele, no sangue que é derramado por vós e por todos. Fazer isso todas as vezes que vocês reunirem em memória de mim.
Vamos fazer memória do Senhor Jesus. In memoriam, quer dizer, em lembrança do Senhor Jesus. Ele não está mais presente fisicamente, mas espiritualmente nós estaremos fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. Partindo o seu corpo, tomando do seu sangue que foi derramado por mim e por você. Para que hoje nós pudéssemos cultuar com alegria, pudéssemos celebrar a nossa vida e, muito mais que isso, saber que a nossa vida não termina aqui. Que a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, foi dado o start da nossa eternidade. Eternidade com Deus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder cear.